Você acabou de começar a correr e você não sabe o que você precisa comer antes da sua corrida? Ou você já sentiu que você começou a correr, comeu alguma coisa e tá sentindo aquela dorzinha de lado, tá sentindo que tá pesada? Vem comigo que eu vou te explicar então o que você deve consumir antes do seu treino se você acabou de começar a correr. Pra você que não me conhece, eu sou nutricionista Mandy, nutricionista de atletas e corredores, e eu tô aqui para fazer com que você tenha maior desempenho no exercício e também melhora da sua composição corporal, ou seja, emagrecimento, sem gastar rios de dinheiro com suplementos. Então vamos para o vídeo de hoje, que é o que eu devo comer se eu acabei de começar a correr. Primeira pergunta que a gente vai fazer é o quanto você tolera. Muito importante, por quê? Porque muitas pessoas começam a correr, olha só como é interessante isso. Existem dois tipos de pessoa, aquela pessoa que consegue comer antes de correr e aquela pessoa que não consegue comer antes de correr. E existe aquela pessoa que consegue comer um pouquinho, que é o mínimo do mínimo, só para dar uma enganada ali e ela ter alguma coisa na barriga e conseguir treinar de uma forma mais leve. E aí o que é muito importante? O quanto você tolera. Você já testou? Você sabe se você consegue comer alguma coisa antes do treino? Você sabe se você não consegue comer nada? Você prefere ir de jejum para começar a correr? Ou você é uma pessoa que fala, Mandy, eu de boa, como meu pão com ovo, saio para correr, tá tranquilo. E aí o que é muito importante? Que horas você vai treinar? São duas perguntas que a gente já precisa se fazer. O quanto você tolera e quando você vai comer, quando você vai correr ou fazer aquele treino. Isso vai para treinos no geral, porque, por exemplo, se eu não corro à noite de jeito nenhum na minha vida. Jamais. Eu não consigo, porque eu passei o dia inteiro comendo, vamos supor que eu fiz 3 refeições no meu dia. Aí eu vou correr à tarde, à noite, pra mim é um no-go. Eu não vou, eu não consigo, porque eu me sinto muito pesada. Então já sei que à noite não vai dar. Eu sou uma pessoa que corre de manhã. Eu sou uma pessoa que corre de manhã. Beleza, de manhã. Eu consigo comer alguma coisa antes de correr? Um pouquinho. Então, antes eu não estava comendo nada. Eu pegava, tomava uma xícara de café, saía para correr. Dependendo da quantidade, da intensidade da quantidade de exercício, suplementava alguma coisa durante o treino. Depois eu tomava o meu café da manhã. Mas eu percebi que para mim é ainda melhor, e isso anos, tá? De treino, de corrida. Eu ainda percebi que para mim é ainda melhor se eu consumir alguma coisa. E aí, esse consumir alguma coisa seria principalmente um carboidrato de rápida absorção que não vai pesar, pobre em fibra, pobre em proteína. Qualquer pré-treino que você vai fazer, a principal, o rei, a prioridade são os carboidratos. Pouca proteína e pouca gordura, para você ter uma rápida digestão, tá bom? E aí eu percebi que eu precisava consumir alguma coisinha assim. Então agora o meu ritual é ou consumir, por exemplo, uma bebida de carboidrato, que é alguma coisa, você vai ter o carboidrato ali, mas na forma de líquido, ou consumir uma fatia de pão integral, meia banana e um pouquinho de pó de amendoim, bem pouquinho só para dar um gostinho. E aí eu saio para correr. Entende? Eu entendi depois de muito tempo que eu sou essas duas pessoas. Ou eu acordo e falo, cara, vou tomar um café, vou tomar minha bebida de carboidrato e vou. Ou eu acordo e falo, acho que eu tô com fome realmente, vou consumir alguma coisinha, uma fatia de pão integral e vou. E eu me dou bem das duas formas. Só que eu não consigo tomar o meu café da manhã, o meu pão com ovo e etc. e sair pra correr. Então é muito importante que você se conheça e entenda se você se dá bem consumindo alguma coisa antes ou não do seu treino. O mais importante de tudo também é que a gente vai falar segundamente, né, da sua noite anterior. Independente se você consegue comer de manhã antes do treino ou não, é importante que na noite anterior você faça uma refeição mais reforçada de carboidrato. Se você está buscando também emagrecimento, essa quantidade de carboidrato vai estar ajustada no seu plano, tá bom? Então você... Gente, posso tomar um café? Eu vou tomar um café, tá? Eu tô gravando esse vídeo, tá bem cedo, e aí eu tô aqui já aproveitando tomar um café, porque, nossa, esse café tá muito bom. E você pode tomar um café também antes do seu treino e treinar. E aí, é muito importante que, independente do que você faça no dia, a sua noite anterior é muito importante. Então, esse carboidrato, ele vai estar ajustado no seu plano, caso você queira também buscar o emagrecimento. E aí você vai buscar uma massa, você vai buscar um arroz. Muitas pessoas usam massa, né, porque tem bastante carboidrato, macarrão. E aí as outras pessoas já começam a ficar com medo de comer o macarrão em outro horário. Mas você pode usar uma mandioca, também riquíssimo em carboidrato. Você pode usar, por exemplo, um arroz, riquíssimo em carboidrato. Ou você pode fazer uma ceia, um balde de pipoca e
também vai dar a mesma coisa e ir pro seu treino no dia seguinte. Então, assim, não precisa ser só um macarrão, pode ser arroz, pode ser mandioca, ou pode ser, por exemplo, uma ceia um pouco mais reforçada. 3 bolachas de arroz com alguma coisa, ou pode ser, por exemplo, um pouquinho de açaí, ou pode ser, por exemplo, como eu falei, a pipoca. Então, não precisa ser unicamente o macarrão, e você tem outras fontes que você também pode utilizar para o seu dia seguinte. Bom, estoques de glicogênio estão cheios, maravilha, vamos pensar na sua refeição anterior. Entenderam? Primeiro pensa na noite anterior, aumenta um pouco a quantidade de carboidrato. Vamos pensar agora no seu dia seguinte de manhã. Aí a gente vai para as duas perguntas. Quanto você vai treinar e se você tolera comer alguma coisa antes de treinar. Eu conheço pessoas que comem, por exemplo, 2 bisnaguinhas com Nutella, tomam uma solução ali, um suplemento de palatinose com suco de laranja, que é rico em carboidrato, e vai treinar. Eu conheço pessoas como eu, por exemplo, né? Eu me conheço. E eu sei que dependendo do dia eu não vou comer nada e dependendo do dia eu vou comer um pouquinho. Entende? Então tudo depende do quanto você tolera e do quanto você vai treinar naquele dia. Noite anterior, aumenta o carboidrato. E no dia seguinte, depende. Mas é muito importante que essa refeição, independente se você consegue comer um pouquinho ou você não consegue, ou você não vai comer nada, que essa refeição seja uma refeição com carboidratos de rápida absorção, pobre em proteína e pobre em fibras, tá bom? Para você não ter nenhum problema de digestão durante a sua corrida e manter a performance no exercício. Então vamos pensar caso você fosse uma pessoa que você não consegue comer nada de manhã. Você fez o seu jantar maravilhoso, acordou de manhã, tomou uma xícara de café, bebeu a sua água, e você fala, cara, eu não consigo comer, eu vou treinar. Depende da intensidade do seu treino, depende do quanto você vai treinar. Se você for treinar 5K, você consegue fazer numa boa, provavelmente. Por isso você precisa se conhecer também, cara. Se você for fazer 10K, é importante que ali no meio você suplemente alguma coisa, um carboidrato de rápida absorção. Que seja um gel, que seja uma bisnaguinha com Nutella, que seja rapadura, tâmara, eu falei bananinha? Ou que seja uma banana, que você suplemente, um gel de carboidrato, que você suplemente alguma coisa nesse treino. Não dá pra ir treinar, porque senão seu desempenho vai ser muito ruim. Desempenhar em uma atividade significa fazer aquela atividade muito bem feita. Quando a gente sai pra correr, a gente não quer sair pra correr morrendo, né? A gente quer sair pra correr bem, a gente quer correr bem, que a gente quer ter energia. Então, tem que suplementar alguma coisa ali e depois você volta pra casa e faz seu café da manhã. Caso você acorde e fale, eu consigo comer alguma coisinha, tem que ser, como eu falei, rico em carboidrato, mas baixa em proteína e fibra. E aí a gente vai pensar, principalmente, uma fatia de pão integral, com um pouquinho de geleia ou pá de amendoim, bem pouquinho, e meia banana, ou uma banana com mel, ou pode ser 2 bisnaguinhas com Nutella. Então, assim, tem várias coisas que vocês podem consumir antes do treino para dar essa energia inicial. Essa energia inicial, ela não vai ser tão utilizada assim. O que mais vai ser utilizado não é o seu pré-treino, e sim suas duas últimas refeições. Como você passou bastante tempo sem comer, porque você dormiu, por isso que o seu jantar ele é muito importante. Essa refeição que você faz pré-treino vai ser importante, claro, mas o astro ali vai ser essa noite anterior. Então entenda aqui, antes de correr, pra gente finalizar, antes de correr, pense na sua noite anterior. Faça uma refeição rica em carboidratos. Não precisa ser só macarrão. Pode ser arroz, pode ser mandioca ou pode ser uma ceia, por exemplo, uma pipoca. Se você acorda de manhã e não sente fome, dependendo da intensidade e da duração, vá sem comer e suplemente alguma coisa durante o seu exercício. Aí você precisa se conhecer e você precisa ter um nutricionista com você. Se você consegue comer alguma coisinha, pega essas opções que eu falei. Uma banana com mel, pode ser uma fatia de pão integral com um pouquinho de geleia ou pá de amendoim e banana, ou pode ser apenas uma banana, ou pode ser alguma solução de carboidrato, e aí você vai correr. Dependendo da intensidade, lógico, da duração, você consome e suplementa alguma coisa durante o exercício. Mas muito importante, então, essa refeição precisa ser uma refeição rápida, precisa ser uma refeição que você tenha energia rápida, de rápida absorção. Não pode ser um whey protein, não pode ser um iogurte, não pode ser apenas pasta de amendoim ou apenas um requeijão, por exemplo, assim. Não dá pra ser um frango, não dá pra ser
proteína e muita fibra. Tem que ser uma fatia de pão integral, tem que ser algo rápido, mel, tem que ser 2 tâmaras, tem que ser, até mesmo se você quiser antes do seu treino consumir ali uma bananinha, também vai dar certo, tá? Porque você vai meio que enganar o seu estômago, você vai enganar aquela fomezinha para você conseguir treinar. E toma um café, por exemplo, que a cafeína também vai ser importante para sua corrida e para o seu treino, mas aí a gente vai falar em outro vídeo. Vocês conseguiram entender o que vocês precisam consumir antes do treino? E aí, é a mesma coisa para de tarde, tá? Então vamos supor que você vai treinar de tarde ou de noite. A sua refeição anterior vai ser muito importante também, as duas anteriores vão ser muito importantes. A sua refeição anterior, se você for correr ali 8 horas da noite ou 5 horas da tarde, precisa ser pobre em fibra e proteína. Para você ter tempo de digerir, ou se não você come a refeição que vai ter mais fibra e mais proteína e você precisa esperar umas 3 horas ali para correr. Se você não tiver esse tempo, você vai precisar fazer uma refeição, como eu falei, rica em carboidrato, um lanchinho rápido, uma banana, um mel, alguma coisa que vai te dar uma energia rápida, que você vai absorver rápido, você não vai ter problema de digestão e você consegue correr depois. Entendido? Conseguiram entender? Isso é muito, muito, muito importante. Se você acabou de começar a correr, muito bom, continue. E eu espero que esse vídeo aqui tenha te dado um norte do que você precisa consumir pré-treino para que você consiga ter uma boa corrida e performar naquela corrida, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!